aqui. Só aguardando mais alguns minutinhos, né? Nossa convidada, Alice Becker. É um prazer que você esteja aqui hoje, compartilhando com a gente, né? Um pouquinho desse nosso projeto e do nosso ideal em relação ao CNPP, né? Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Ribeiro, sou diretora-presidente do CNPP e hoje a gente vai ter um bate-papo com a Alice Becker, que é a segunda live do CNPP, né? A nossa intenção é poder falar com todos os conselheiros, então a gente começou, né, com o criador, com o idealizador disso, né, com o Robson, e hoje é a nossa segunda live com a Alice, e que é a pioneira do Pilates no Brasil, né, Alice Becker. E para a gente iniciar, antes das perguntinhas, Alice, eu só queria colocar para todo mundo que a duração da nossa live é de aproximadamente 60 minutos. Tá. O desenvolvimento dela, né? A gente recebeu várias perguntas pelo Instagram, por e-mail, por WhatsApp. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui na tela do meu computador. Eu vou ficar olhando de vez em quando para o lado aqui para poder ler as perguntas. Tá? E quem está ao vivo também pode fazer as perguntas. Aí assim que eu terminar, né, o que a gente recebeu, eu vou olhar as perguntas que estão aqui na tela. Eu não vou ficar olhando no decorrer para poder prestar atenção no nosso bate-papo, né? Mas o que a gente não conseguir responder hoje também, a live vai ficar gravada e também vai para o nosso canal no YouTube. Então a gente pode responder essas pessoas posteriormente, né? Deixa eu ver. Acho que é só isso mesmo. E iniciando a nossa primeira pergunta. Alice, a gente queria que você falasse um pouco da sua... Essa pergunta foi, acho que a ganhadora, assim, né? Um pouco da sua trajetória. Quando a gente colocou essa semana a história do Pilates no Brasil... fizeram várias perguntas, né? Sobre todos os nomes que estão ali. Você é um deles. Então, as pessoas têm curiosidade. Eles querem saber quem é a Alice, eu não sei se é gaúcha, né? Mas é meio baiana. Eu até brinquei com você, né? De onde você nasceu e como foi a sua trajetória com o Pilates. Desde quando você começou, em que ano, que idade? Essa é a primeira pergunta do pessoal para você. Eu sou baiúcha. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu fui feita na Bahia e vim para a Bahia, eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho 56 hoje, é só fazer as contas, tem bastante tempo de Bahia. Mas é claro que a minha cultura familiar é gaúcha, então às vezes eu falo baianês, às vezes eu falo gauchês. Fico dançando entre essas duas culturas. Eu digo que a Bahia me salvou. Eu vim para a Bahia não foi por acaso, acho que essas coisas são lindas na vida. Eu aprendo muito com a Bahia. A natureza daqui é muito forte e ela te puxa para que você viva e aprecie isso. E eu tenho essa coraça gaúcha, a dureza germânica da minha família, né? Da minha educação, da minha cultura do Rio Grande do Sul, que tem uma colonização europeia muito forte. E gosto muito do que a Bahia trouxe para mim. Assim, me atendeu, me ensinou a, sabe, jogar capoeira, a ser mais flexível, a lidar com as situações de outra forma, a não ser tão retilínea, porque é do meu temperamento, querer resolver para ontem, querer fazer tudo, sou muito de pegar e fazer 100% sempre. E eu acho que essa flexibilidade, essa malemolência, essa coisa que a natureza, a Bahia traz, o calor,
a beleza daqui, foi um grande mestre para mim. Então, sou muito feliz de ser baiúcha, né? E de me sentir muito baiana. Aqui é a minha casa e a minha terra. Eu, criança, vim para cá, então me criei aqui, vivi minha adolescência aqui e fiquei muito na luta entre o que eu ia fazer na universidade, porque eu tinha muitos desejos, muitas vontades. Eu fui de médica, pensei em fazer medicina, matemática, psicologia e dança. Cheguei a fazer vestibular e abandonei e acabei decidindo fazer dança. E foi muito bacana, porque acho que no final o Pilates meio que misturou um pouquinho de tudo, né? Essa coisa de cuidar do outro, que a medicina tem, essa coisa de cuidar também através de todos os corpos da gente, que é o que a psicologia também faz, lidando com as questões emocionais. O Pilates traz isso tudo, meio que se reúne um pouquinho no movimento, no cuidar do outro, e acho que eu encontrei um caminho, de certa forma, que uniu isso tudo. Quando eu estava, enfim, concluí a faculdade, tive um dos únicos empregos que existiam na época na área de dança, né? Eu consegui entrar no balé do Teatro Castro Alves, que é uma companhia oficial do estado da Bahia. Acabei de me aposentar, aliás, em fevereiro deste ano. Foram 35 anos de companhia. E foi muito bacana tudo que eu aprendi com essa experiência da dança, que o tempo inteiro a gente trabalha com pesquisa de movimento, com refinamento do movimento, com ritmo, fluência, com tudo isso que é parte do Pilates, né? Que é a essência do método. Não é à toa que ele se desenvolveu, cresceu, se desenvolveu e foi nutrido, gerado por essa classe profissional, né? A classe da dança. Os nossos grandes mestres do mundo vêm da dança, porque tem uma identificação realmente muito forte do Pilates com a arte da dança, né? Sim. E eu ouvi, eu estava casada na época com um músico, ele queria muito fazer um mestrado fora, e eu tinha recém entrado na companhia do Balé Teatro Castro Alves e não queria, naquele momento, sair. Mas acabei, por amor, me convencendo de acompanhar e fui. E primeiro tentei uma bolsa de estudos, mas como eu tinha só um ano de formada, eu não consegui uma bolsa de estudos do governo. E Qual a sua idade na época? eu tinha recém me formada, eu tinha 22 anos, 22, Por aí, 23 né? anos. E aí fui para lá como esposa, e de lá, nessa escola que é a Cal Arts, a California Institute of the Arts, é um centro de artes que foi desenvolvido pela Disney, então o desenho animado é forte lá, mas música é muito forte também, principalmente na área do jazz. E na dança moderna e contemporânea, era uma escola, então uma escola de artes muito bacana. E de lá eu fiz trechos coreográficos e apliquei para uma bolsa na escola e eles me deram. E eles gostaram muito dessa coisa nordestina, brasileira que eu tenho. E me deram uma bolsa e escreveram cartas de recomendação para o governo brasileiro, dizendo que eu era imperdível e que eles tinham que investir em mim. E foi assim que eu consegui minha bolsa e consegui ficar, então, fazer o meu mestrado em dança. E era do currículo da escola o Pilates. A gente tinha uma aula de Pilates no solo. E eu até encontrei minha primeira professora de Pilates recentemente, num evento que eu fui no Rio de Janeiro, do Fletcher, e ela estava lá, Daiane Severino, uma querida. E eu me lembro que no início, eu muito jovem, muito menina, eu queria dançar, eu queria me mexer. E aquele negócio de condicionar e de pensar em como é que o corpo estava e tal, eu realmente não curti muito o Pilates, não. E eu faltava um bocado de aula. Contei isso para ela dessa vez. Até que a minha professora de balé me pegou faltando aula no corredor. E que é isso? Você está faltando? Logo você, né? Eu toda tortinha, toda durinha, cheia de dificuldades técnicas como bailarina. Eu sempre tive que lutar muito para poder trabalhar profissionalmente com a dança, porque eu tenho um corpo que para dança é difícil. Eu tenho muita força, mas pouca flexibilidade, as amplitudes de movimento em rotação externa não são grandes, e para dança, enfim, tem toda uma virtuose que você tem que ter
de natureza, pelo menos na minha época, há 40 anos atrás. Hoje em dia já mudou muito, graças a Deus, a dança deu uma virada. Ela está com uma concepção bem mais, assim, desse corpo hoje, né, contemporâneo, mas na minha época era um padrão meio europeu, né? Você tinha que, não tinha bunda seca, esturricada, aquela coisa. E eu sempre fui forte, tenho carne, tenho... Mas, enfim, ela me falou isso, Alice, como que você, que tem tantas dificuldades, está aqui faltando uma aula de Pilates, que é uma coisa fundamental. Eu falei, eu não gosto dessa aula, não é para mim. E ela, não, de jeito nenhum. Então, ela veio, e como a linguagem usada por Daiane naquela época era uma coisa mais abrangente, não era específica para dança, o que é muito interessante, isso com a neurolinguística hoje eu entendo um pouco mais, como é que a gente identifica o aluno da gente com o Pilates, traduzindo para ele o que aquele exercício vai fazer para o que ele faz na vida, o sonho dele, o desejo dele, o esporte que ele gosta de praticar, enfim. E ela me pegou e disse, não, isso aqui vai ensinar você a fazer uma pirueta melhor. Isso aqui vai melhorar o seu andeó, vai parar. Então ela foi me traduzindo o que é que aquela ginástica lá, o que aquele método estava me trazendo, e foi aí que meu campo todo, né, de percepção e compreensão se ampliou. E eu tenho uma grande amiga, Lana Halvorsen, que hoje é professora de Pilates também, que na época já estava encantada com o método. Não, Alice. E descobri que tinha uma salinha com 2 reformas dentro da escola. Lana me levou e me deu uma aula nos reformas. E falando essa língua, né? Olha, aqui é para grandes saltos, aqui é para antra-chakra, você vai fazer aqui. Aí eu fui e senti no corpo o que aquilo fez para mim. Então, eu consegui, através de uma comunicação um pouco mais direcionada para a minha imaturidade na época, que não entendia a abrangência do método, foi bem bacana. E aí a minha professora de balé, a Claire Duncan, me disse, olha, Alice, tem uma professora de Pilates maravilhosa aqui, a Marie-José Blum, hoje ela é uma sumidade no mundo do Pilates, mas naquela época ninguém era estrela ainda, né? A gente não tinha estrelas no mundo do Pilates. Hoje estamos cheios de estrelas, mas na época não. As pessoas simplesmente trabalhavam, faziam um bom trabalho e eram aos poucos sendo reconhecidas por aquilo. E aí ela me recomendou que eu fizesse um curso, uma formação com a Marie-José Blum, e não existia uma coisa formal, você não tinha um manual com os exercícios que você seguia, que ela te dizia como é que toca, como é que faz no aluno. Você ia lá, você fazia aula, aula, aula. Você observava ela o dia inteiro dando aula para pessoas de todos os tipos. E depois de meses e meses e meses, você ajudava a corrigir uma coisa ali. Até que ela foi vendo que eu tinha um talento para pegar pessoas com dificuldade de movimento. Talvez porque eu fui uma pessoa que sempre tive dificuldade de movimento. Coordenação pobre. Quando era criança, era uma tragédia. Coitadinha. Não dá nem para acreditar. A dança me salvou, a dança me salvou. E eu pude desenvolver habilidades nessas áreas que sempre foram mais difíceis para mim. E aí ela foi vendo esse talento que eu tinha com pessoas que tinham dificuldade. Ela não tinha muita paciência, ela gostava mais de trabalhar com as meninas bailarinas, que era a grande, maior clientela dela. E aqueles pais que ficavam ali esperando, ela viu uma oportunidade de atrair essa clientela para o estúdio dela, e foi aí que eu entrei. E realmente eu conseguia traduzir em miúdos aquele complexo repertório, simplificar ele para que pessoas... Quanto tempo levou mais ou menos Olha, o meu mestrado essa sua formação, né? Vamos dizer assim. Meu mestrado durou 2 anos e meio. Eu comecei como aluna. No último 1 ano e meio foi quando eu comecei a ir para Long Beach para poder fazer a formação com ela, o treinamento com ela. Sim. E depois, bom, eu tinha um compromisso com o governo brasileiro de devolver os 2 anos de bolsa aqui, porque eu ganhei meio ano da escola e mais 2 anos do governo brasileiro. Então, eu que sou toda certinha, apesar de ter uma proposta maravilhosa de ficar lá, de dançar numa companhia de lá, inclusive, Sim. um cara vanguarda francês que me chamou. Ela queria muito que eu ficasse porque ela viu um potencial de uma clientela que eu podia atrair e tal, mas aí eu voltei para cumprir. E aí, quando você volta, depois de 2 anos, você já engajou de novo na vida, já estava de novo dançando na companhia. Também aconteceu assim, eu saí para lá, eu era o patinho feio da companhia. A tortinha que ficava lá na quinta fila. E voltei com muitas mudanças incríveis. As pessoas dizem, Alice, que mágica foi essa? Que pode ter que você...
E foi aí que eu comecei a atrair, inclusive, as pessoas para fazerem aula comigo. Eu trouxe um reformer só e chamei os amigos da companhia, aqueles que me viam dançar e disseram, uau, o que que aconteceu? Eu também quero. E eu sempre, bailarino está sempre machucado, então tinha um com dor no joelho, outro com dor na coluna. E começaram a vir. E eu, daqui a pouco eu tinha que comprar mais um reformer, porque eu tinha fila de espera, não dava mais conta. Comecei a criar um formato de circuito que não existia, né, no mundo do Pilates. Aliás, Pilates naquela foi época. aí, né? Foi assim que chegou o primeiro reformer, né? É que você tá resumindo aí, né? Acho até para não É, estender tanto, né? Mas a história aí da chegada, né? Do reformer, tudo que não foi tão fácil assim, né? Como você está contando. não, vendi fogão, geladeira, um Fusquinha que eu tinha comprado no leilão para comprar o meu primeiro reformer e trazer ele quando eu vim do mestrado. A vida de bailarina é dura. Isso foi em E 91, Alice? foi em Foi? 91 que o reformer chegou. Eu terminei minha formação em 90, Sim. lá com a Marie-José Blum. Aí, em janeiro de 91, eu voltei e o reformer veio, um pouquinho logo depois de mim. Acho que a gente achou aquele documento, né? Havia data lá Sim, em março, 8 de março, uma coisa assim. Ele chegou finalmente depois de um bom tempo no mar. sim. E aí eu comecei em casa e na companhia de dança no balé. Eu dava aula de match para o balé e em casa um equipamento. E as pessoas queriam equipamento, sempre o equipamento sempre facilita tudo, né? As pessoas se encantam, realmente é a pegadinha que o Pilates tem para viciar as pessoas no movimento, são os equipamentos, que fazem com que a gente se mova de forma incrível, sem sofrer, sem doer, sem suar. Então, as pessoas queriam muito. Em um ano eu tive que comprar mais um reformer. Aí daqui a pouco eu tinha uma fila de espera de 40 pessoas. Comecei a chamar Uau! algumas pessoas para me ajudarem, assim, minhas melhores alunas, porque aí eu engravidei e tive que parar de me mexer, porque eu tive um risco de aborto e fiquei de cama da noite para o dia. Pum. E Sim. aí eu tive que botar alguém no meu lugar e eu ficava, assim, eu morava embaixo, em cima tinha um salão, e aí eu ficava da escada gritando, bota a mola vermelha, troca, não sei o quê, dá aquele exercício, porque eu não tinha realmente treinado ninguém para me substituir e tive que da noite para o dia parar de dar aula. E foi assim que a Fisiopilates começou, dessa forma, enfim, né, vivencial. Uma coisa ia puxando a outra. Aí aquela professora disse, poxa, eu também quero aprender. Aquela minha aluna disse, poxa, eu também quero aprender. Eu queria abrir um estúdio também. E assim a coisa foi andando. Abri 4 estúdios em Salvador. Em 97, nós já tínhamos 4 estúdios. Acho que o último foi em 97. Então, com esses profissionais que iam fazendo aula, já eram todos bailarinos no início, os fisioterapeutas não sabiam o que era, não acreditavam muito e nunca dão muita credibilidade aos bailarinos, né? Tem essa coisa da cadeia profissional que se entende como, enfim, acima, né? É médico, fisioterapeuta, bailarino está lá embaixo. E, então, assim, foi um processo. A gente só teve bailarinos se interessando mesmo de uma forma mais abrangente no Pilates em 2000. Quer dizer, foram quase 10 anos aí que a gente ficou lutando para convencer que o Pilates podia servir para a reabilitação de uma forma muito incrível. Sim. E então foi um estúdio, depois a Daniela, a primeira foi a Jaqueline Borges, depois a Daniela Augusto também quis abrir, depois a Tina Campos, e eu abri em parceria esses estúdios. Depois vieram pessoas de outros estados que tinham interesse em levar para lá, e aí eu criei uma formação, porque eu não tinha uma escola, não tinha nada, fiz a formação Pilatice, o Pilates de Alice, e alguns profissionais têm esse certificado antigo. Até que eu comecei a ter muita gente com patologias na mão. E eu, na época, não sabia nem o que era uma hérnia de disco. E fiquei um pouco assustada, porque elas saíam sem dor, eu tratava aquele problema, sumia, mas eu não sabia o que eu tinha feito. Eu ia na intuição. Quando você corrige padrão de movimento errôneo, de repente o dor no joelho sumiu. De repente, organizei o ombro, parou e a pessoa consegue subir o braço. E aí foi assim que a gente foi trabalhando, né? Com a sensibilidade, com a sutileza, e pensando assim,
harmonizando o movimento, porque é isso que a dança ensina a gente, né? Como é que eu Sim. vejo um movimento fluido, organizado, ombro no lugar, como a gente diz na dança, né? Crescer a coluna, que é uma coisa que a gente faz para poder saltar e trazer toda a intenção da performance, enfim, coisas que a gente aprende naturalmente através do processo da dança. E isso, na hora que você cuida do movimento, que você alinha o corpo, que você organiza até a pontinha do dedo, a cabeça em relação ao ombro, em relação à pelvis, ao joelho, as coisas vão miraculosamente desaparecendo. Aí eu ouvi falar de um centro de reabilitação que trabalhava com pilates para a reabilitação de bailarinos, que era o Memorial Hospital em São Francisco, na Califórnia, e o grande nome lá era a Elizabeth Larkham, que foi sócia do Brent Anderson na Polestar, né? Eles eram sócios, eles fundaram a Polestar, eu entrei em contato com ela e convidei para ela vir para o Brasil, me dar um treinamento e treinar a equipe toda, né? Eu já tinha ali quase 10 profissionais trabalhando comigo. Em que Junto ano comigo. isso, Alice? Você lembra? Polestar Mais foi ou em menos? 98. E aí, em 98, eu chamei a Elizabeth. Na última hora, ela teve um problema particular e me mandou uma mensagem dizendo que não poderia vir, que ia mandar o sócio dela, o Brent Anderson. Eu fiquei furiosa. Que absurda! Eu chamei com a Elizabeth Larco e você de última hora. E aí ele entrou no diálogo dizendo, calma, pelo que eu vi do que você quer da Elizabeth, você não vai se arrepender, porque realmente eu sou a pessoa para ir. Elizabeth é extremamente competente, mas ela vem da área de dança. Eu sou o fisioterapeuta da nossa parceria. Tal. Prometo que você não vai se arrepender. E realmente foi um amor à primeira vista, de ambas as partes. Ele se encantou com o trabalho que eu tinha feito nesses quase 10 anos que eu já estava lá trabalhando com Pilates. E aí eu me encantei com o trabalho dele. Nós fizemos uma formação que a gente quase dormia dentro do estúdio, porque a gente não se aguentava mais, era o dia inteiro, 10 horas, durante 10 dias. Nós ficamos lá e era... E aquela coisa, né? Não se tinha muito assim, manual estruturado, tinha os exercícios meio que listados, né? A coisa foi... Isso foi há quantos anos atrás? 20 anos, né? Ano passado nós fizemos 20 anos de Polestar. Sim. Então, eu já tenho esses 30 anos aí em que eu vi o Pilates ir se modificando, né? Ao longo desse Sim. processo. E aí nós começamos essa parceria, eu trouxe a licença, o currículo da Polestar para o Brasil, para a primeira escola de formação no país também, assim, formalmente, né? Uhum. Em termos de cronologia, digamos. Aí depois vieram outras escolas que hoje são super conceituadas, com profissionais incríveis, como vocês viram aí no histórico do CNPP, né? Contando de todas essas nossas elders brasileiras que estão aí. Sim. Outras linhas de trabalho muito consistentes, muito sérias. E aí Sim. o trabalho se enriqueceu e também se diluiu, né? Tomou uma amplitude maior. Também Sim. fomos a primeira fábrica de equipamentos de Pilates e eu decidi trazer a fábrica quando eu fiquei com o equipamento perdido 6 meses no mar. Assim, eu importava os meus equipamentos, não sabia nada de importação, era um saco, para falar a verdade, que era aquele negócio chato, uma papelada, uma burocracia. E um deu problema naquilo, outro naquilo, até que esse equipamento perdeu. Passou de um navio para o outro teve greve no ponto de Nossa. uma confusão. Quando ele chegou, eu liguei para o Ken Enderman da Balance Body e falei, Ken, eu tenho um aluno que é engenheiro. Ou você traz essa fábrica para o Brasil, eu vou copiar seu equipamento, que eu não aguento mais. Vamos conversar, Alice. E aí Que legal. levei o Cláudio para lá, para os Estados Unidos, que além de arquiteto, muito habilidoso com madeira, empresário, e eles se identificaram também imediatamente, e o Ken, então, resolveu abrir a primeira e única fábrica que existe no mundo hoje, fora os Estados Unidos, e aqui Ah, no Brasil. Né? E a que Balance legal. Body é assim, a grande referência do Pilates no mundo, até porque foi a Balance Body que entrou no processo judicial contra na época em que o Sean Gallagher tentou registrar a marca Pilates, dizer que era dele, e criou uma coisa em termos nacionais, né, do The Pilates Studio na Uhum. época, que era a empresa, e tentava impedir as pessoas de trabalharem com o Pilates
pessoas que já eram professores há 50 anos, assim, uma coisa que foi bem difícil, bem violenta para o mundo do Pilates, foi uma polêmica mundial que finalmente se resolveu. Em 2011, a gente acabou com 2000, essa... né? 2005. Desculpe, quando é que foi que a corte... Não, foram 11 anos, perdão. Foram 11 É, anos de briga até que essa história... Em 2003, foi quando a é. gente fundou a PMEI e que a gente venceu essa causa, e foi a Balance Bad que entrou com os recursos financeiros e que realmente brigou com os advogados para conseguir isso. Então, ela, além de ser uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, ser Por isso o nome totalmente Pilates hoje e tal, pode ser usado por é qualquer um. livre. O que tem É. seus prós e contras, E contras. acho que mais prós do que contras, É. porque acho que o mercado se autorregula, né? Mas a gente precisa ser livre, a gente precisa, assim, respeitar todos esses grandes mestres Ter que responsabilidade, né? Eu acho que agora estudaram sobre Pilates, que entra um criaram pouco essa aqui escola. na próxima pergunta. Tá. Como você conheceu e por que está no CNPP, no qual ocupa um cargo de extrema importância na construção de novos rumos para o Pilates no país? Bom, quando eu vi, há muitos anos atrás, em 2004, acho que a gente começou a ter uma confusão de que o Conselho de Educação Física queria trazer o Pilates para a sua exclusividade através de um deputado que tentou aprovar uma emenda de lei, e não só o Pilates, como a capoeira, a dança, as artes marciais passariam a ser de competência exclusiva do educador físico. Bom, aí foi uma guerra nacional também, porque todas essas categorias entendem que não necessariamente o educador físico é a única ou a melhor pessoa para lidar com essas metodologias, com essas técnicas, com essas profissões, né? E realmente conseguimos, nos unindo, nós como Pilates, como dança, eu também estava participando de toda essa coisa através da dança também, as artes marciais, todos nos reunimos nacionalmente, fomos a Brasília e brigamos pelo direito de não sermos coordenados por um conselho, nem por uma profissão que não necessariamente entende do que a gente está fazendo. Pode ser também, é mais uma. Educadores físicos são profissionais incrivelmente competentes para isso, mas não são exclusivamente os únicos. Nossa briga era com o conselho, não com os educadores físicos. O profissional. Uhum. Não com o profissional. E aí conseguimos barrar essa história e deixa eu ver, a gente fundou a ABAP na Bahia, que é uma associação baiana de Pilates, para poder juntar esse grupo do Pilates e ter uma representatividade como entidade. Tem uma Da pergunta ABAP, também sobre. Tem uma claro, pergunta aqui, depois eu faço. da ABAP a gente foi para uma coisa mais nacional, levamos 4 anos. Em 2006, numa conferência da Fisiopilates aqui em Salvador, eu convidei a Débora Lesson para vir, que era a presidente da PMA na época. O Brent também, que sempre participou da PMA desde o início, eu também estava lá. Eles participaram de elaboração de currículo, de exame, de toda essa coisa que transformou a PMA no que ela é hoje. E a Débora veio e ela se dispôs a fazer uma reunião com a gente. Então, eu convidei escolas, inclusive competidoras, né, digamos, no mercado, escolas de outras linhas, e vieram representantes do Brasil todo para a gente se reunir e a gente tentar dialogar e tentar proteger, não é proteger no sentido, mas assim, tentar cuidar desse método, porque ao mesmo tempo que estavam tentando sufocá-lo, puxando para uma coisa só, também estava meio perdido em que é Pilates, o que não é, bota uma placa na porta e está fazendo Pilates, assiste um vídeo, no outro dia está dando aula, enfim. Esse imediatismo de uma necessidade de ter recurso financeiro, e como o Pilates começou a crescer e está na mídia, na moda, as pessoas começaram a, enfim, fazer o que precisavam para estarem amanhã ganhando dinheiro e sobrevivendo do Pilates. E nisso tem, claro, muito oportunismo, e tem as pessoas que realmente não sabem que existe outra coisa. Acredita que aquilo é o melhor que existe, vai e faz. Então, a ideia da ABRAP era a gente informar a população.
sobre quais são as opções que existem. E assim, não é fazer propaganda de escolas diferentes, mas é dizer o que é que faz de você um bom professor. Em primeiro lugar, muita prática. Em segundo lugar, muitas horas de treino com alguém que já dá aula, que já pratica, né? Então, aprender não só exercícios, mas como ensinar esses exercícios e o que é que cada exercício significa, porque não é só uma postura, uma cópia. Está na internet, a gente aprende na internet, você baixa todos os exercícios que você quiser. Não é isso. É toda essa bagagem, essa experiência que é passada na prática, na vivência mesmo de sala de aula, Sim. que é transmitida ali, de um para o outro, né? E que a gente vem, claro, estruturando e tal. Então, fundamos a ABRAP, eu fui presidente da ABRAP, levamos 4 anos para fundar a ABRAP, fizemos reuniões em várias cidades, de Salvador, fizemos em Curitiba, fizemos em São Paulo e finalmente a inauguração foi no Rio de Janeiro. Eu Tentando cheguei a ser atrair filiada na pessoas. ABRAP. Eu tenho a Oi? camiseta da ABRAP. Cheguei a ser filiada. Só que eu acho que na época a gente era meio bastante imaturo, não tínhamos alguém com uma disposição de cuidar da parte chata, tudo professor de Pilates que queria estar dentro da sala de aula dando aula e tentando montar uma organização. E acaba que fica pesado para uns e outros, e também surgiu muita coisa assim de, poxa, uma oportunidade de algumas pessoas se posicionarem no mercado sem necessariamente terem uma bagagem para aquilo. Começou a ficar uma coisa meio distorcida, assim, de alguma forma. A gente não teve pique de também levar adiante. Eu resolvi que eu não queria mais presidir a ABAP. Eu pedi licença e me mantive como sócia, né, contribuindo, participando e tudo, mas não tinha mais o interesse de levar nos rumos que eu senti que a coisa estava andando. Porque a ABAP não era para me promover, não era, eu não precisava, na verdade, disso também. Né? Eu Sim. já tinha o nome, o que eu quis foi emprestar meu nome para que uma associação agregasse pessoas para que essas pessoas viessem entender a diferença entre uma coisa e outra e fazer suas escolhas. Não é para policiar ninguém, não é para proibir ninguém de fazer nada, não é para apontar o dedo e dizer Sim. você presta, você não presta. É dizer assim, você quer fazer Pilates? Tem uma referência aqui para você. Vê se você quer. Se não, vai fazer o que você quiser. Cada um faz o que quer da vida. E assim, temos aí milhões de escolas maravilhosas no Brasil e milhões de escolas não tão maravilhosas. E eu acho que as pessoas, sabendo o que tem, podem fazer a opção. Quando elas não sabem, elas vão achar que é aquilo que existe pronto, né? Sim. Então, desistir, e a Brap acabou morrendo. Quando eu saí da presidência, ela não durou mais um ano e morreu. Acho que eu tenho uma coisa muito de arrasta, mas arrastar elefante branco tem uma hora também que você precisa dizer, gente, então não é o momento, não adianta eu querer fazer a coisa, porque precisa de um coletivo. É as pessoas quererem participar. Não adianta gatos pingados quererem fazer, sabe? Eu não estava sozinha, tem várias pessoas que estavam ali na batalha do meu lado, né? Sim. Mas, infelizmente, não conseguimos levar adiante, o peso foi para outros lados. E aí a BAP morreu. E aí veio um cara chamado Robson Alcova me procurar num evento aqui em Salvador, meu até, uma conferência da gente, querendo fazer uma associação de novo, a mesma história, né? Falei, Robson, me poupe, eu já tentei 2, estou porra aqui. E hoje eu estou muito idosa. Deixa a galera jovem cuidar disso. Deixa os sonhadores idealistas irem atrás dessa história, porque eu já fiz a minha parte. Acho que eu já contribuí bastante, sabe? Hoje eu quero realmente cada vez fazer menos política e mais movimento. Eu estudei para isso minha vida inteira. É o que eu gosto de fazer. Adoro ensinar movimento. Mas vamos lá, agora é diferente, porque eu estou aqui para cuidar da estrutura, sou advogado, e vai ser tudo bacana, assim, assado. Ficou, viu? O cara é bom de conversa mesmo, até que várias pessoas disseram, tá bom, vamos lá, vou te dar um crédito, né? E vamos ver o que vai fazer. E a gente foi mesmo se afinando em termos, assim, entrei meio com o pé atrás para ver se não era mais um cara que eu não conhecia, né? Tentando fazer alguma coisa para manipular, sabe? Que eu não estava afim de manipulação, de reserva de mercado, de levar para um ladinho para favorecer não sei o quê.
não é essa a minha proposta, né? E aí eu vi que não, que ele realmente estava interessado em fazer uma coisa na linha do que eu penso e acredito. E foi assim que a gente foi atraindo outras pessoas que pensavam da mesma forma. O povo da Abrap todo, que era de carteirinha, acabou vindo devagarinho, uns mais tarde, uns mais cedo, e novas pessoas vieram, e essa coisa mais moderna, de tecnologia, de ter um valor mais acessível, tudo isso foi facilitando para as pessoas. E o nosso momento também, porque aí começou essa guerra de novo dos conselhos, ficando mais fortes, querendo impedir profissionais, constrangendo Sim, profissionais, sim, escoltando gente que nem filiado ao conselho era, até a sim, polícia. Porque a pessoa sim. não era, sei lá, fisioterapeuta, educador físico, eu nem lembro mais com essas coisas assim. Bailarinos, bailarinos, Bailarina, né? vários. E É, são os grandes mestres do mundo de Pilates, assim. A lei é, brasileira nos protege, sabe? É direito pela Constituição brasileira, os conselhos estão equivocados no que estão fazendo. Que eles cuidem do profissional de educação física aplicando Pilates, lindo. Que ele cuide do profissional de fisioterapia aplicando Pilates, lindo. Mas que ele não impeça outras categorias que não são filiadas a eles, que eles não têm direito legal de fiscalizar, de trabalharem, porque elas também têm direito de trabalhar. E em alguns aspectos, vou te dizer com muito mais propriedade até, porque olha a história, quem são os grandes mestres, de onde veio, onde o Pilates nasceu, se desenvolveu, floresceu, cresceu. Foi no meio da dança. Então, como que a gente não honra esses grandes mestres hoje? Romana Krzyzanowska, dança. Ron Fletcher, dança. Carola Tria, dança. E dentro, Lolita, dança. Lolita São Miguel, dança. Você vai sim. olhar, tem dois que Fletcher, vieram do esporte, assim, do hóquei, sim. né? Uma da psicologia, quer dizer, é uma visão que há 100 É, anos e é atrás era tão engraçado, né, exagerada. Alice? Porque não só outros profissionais, né, mas até dentro dos próprios, né? O terapeuta ocupacional, o profissional de educação física que é licenciado e não é bacharel. Então, tem Pelo amor de também Deus. né, essas incoerências, vamos dizer assim, né? Mas, enfim. Eu vou emendar numa pergunta aqui, que também foi feita, que alguns fizeram. O que você acha do CNPP em relação à principal diferença da ABRAP? A principal diferença da Abrap, eu acho que o CNPP tem Sim, essa pessoa ela diz que alguém. ela foi também filiada, né, na época. Ela queria entender qual a diferença da ABRAP hoje para o CNPP. A Abrap era estruturada por nós, professores de Pilates. O CNPP é por alguém profissional numa área de estruturação. É completamente diferente, sabe? É que nem hoje em dia, né? Se eu fosse abrir uma empresa hoje, eu não ia fazer do jeito que eu fiz, porque na época eu não sabia fazer de outra forma. Mas eu ia Sim, contratar, como hoje eu tenho na minha empresa, profissionais que cuidam do administrativo, do financeiro, da parte legal, do marketing. Não sou eu sim. E a fazendo gente tudo. sabe, né? E a A gente Brap era a sabe. gente fazendo tudo. É, O que que ia dar? é. Ia dar uma confusão que a gente não E a gente conseguiu sabe andar muito para frente. quantas, né, reuniões a gente tem, quantos papos a gente tem, né? Quantas brigas eu já tive com o Robson, porque ele entra com o pensamento de advogado e a gente só entra com a cabeça do profissional, né? Para a É, gente entender, então, assim, várias discussões, né? Várias coisas que vão e voltam, né, Alice? é. Isso é verdade. Precisa ter Bem, cada macaco no seu galho, né? Como já disse o é, ditado popular. Eu acho que a gente agora está com uma estrutura profissional, cada um cuidando do que gosta de fazer. Rodson adora ver lei, ler lei. adora, Ótimo, adora. maravilhoso. A gente precisava de um puta advogado com ele, cuidando dessa parte. E a gente vai cuidar do que a gente sabe fazer, que é Pilates, né? E É, não é, ficar cuidando de administrar uma entidade que precisa de toda uma organização por trás para que ela funcione e que a gente sim. não tinha nem interesse, nem tempo, nem competência para fazer. Então, acho que essa é a diferença fundamental entre uma Tá. coisa e outra. E que eu acho que o É, CNPq está tendo um resultado muito superior ao da Abrap, né? Apesar de eu achar que é pouco. foi. Eu acho que os profissionais ainda não acordaram para o que está acontecendo no Não. país. E esperem até daqui a pouco vir uma bomba relógio, que é
grandes empresas poderosas, multinacionais, entrando com curso 100% online no Brasil. Aí eu quero ver para que caminho vai andar o Pilates. Porque isso é uma coisa bem, bem delicada e perigosa. É mais perigosa do que tudo que a gente vê, que a gente às vezes acha que não é o caminho certo. Então, acho que a Sim. gente precisa mesmo se estruturar como profissão. Hoje, nós somos uma profissão. Dizer que o Pilates hoje é uma especialidade disso, daquilo, desculpa. Tem zilhões, milhares de pessoas que vivem exclusivamente do Pilates. Pode até ter uma formação paralela em fisioterapia ou em dança, como é o meu caso. Eu tenho nível universitário, tenho mestrado em dança. Mas o que Sim. eu Você pode ter faço... quantas profissões você quiser, né? Aliás, tem muitas que contribuem, né? O que põe pão na minha mesa hoje é o Pilates. E de muita É, gente é assim. Passam o sim, dia com inteiro, 8 horas certeza. por dia, fazendo isso, né? Trabalhando com isso. Então, hoje o Pilates é uma profissão. A gente precisa organizar essa profissão para que não fique um estica de cá, não, isso é daqui, isso é de lá, e a gente no meio sendo jogado para lá e para cá, e sem se organizar mesmo, sem Sim, definir parâmetros para a gente, né? Para que o Pilates sim. continue no caminho que a gente quer. Ah. Ó, acho que a gente está entrando meio que na outra pergunta. Ó. Você acredita que esse movimento mudará a vida das pessoas que trabalham com Pilates? Ou seja, teremos mais segurança para trabalhar? Eu tenho fé nisso. Então, acho que sim. Acho que fé é uma forma de crença, né? Tanto que eu me envolvi com o CNPq, senão não estaria aqui perdendo meu precioso tempo de estar avaliando NPPs, de estar lendo um monte de coisa, de artigo, responder coisas, ter reunião, ter encontro, porque é um tempo que a gente despende. Apesar de eu não estar no executivo à frente, eu estou como conselheira, mas tem muito trabalho para conselheiro também. Sim. Então, Oh. acredito, eu espero, na verdade, é um grande desejo que a gente consiga trazer atenção, cuidado, profissionalismo. Eu acho que o mundo está precisando muito do que o Pilates de verdade pode oferecer, que é esse contato humano, sabe? A gente precisa cuidar disso, a gente precisa de olhar o outro, olhar o movimento do outro, o corpo do outro, o grito que aquele corpo está expressando para a gente. As pessoas estão muito sofridas da alma, em primeiro lugar. E o corpo é um lugar que sofre materialmente quando a alma está sofrendo. E cuidar Sim. do corpo é uma ferramenta poderosíssima para a saúde física, mental, espiritual. Então, é a minha medicina, né? A minha medicina é o movimento humano. E essa presença física, o olhar, o toque, a energia que a gente troca quando a gente está no dia a dia, eu acho que isso tem que ser cuidado, isso tem que ser preservado. Ou, tudo bem também, eu não vou mais me estressar, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? E espero que a gente consiga, de uma forma mais ampla, cuidar disso. Mas também, se não for, paciência, entrega-se ao destino. Sim, Eu vou contribuir dentro do que eu posso. sim. Próxima pergunta, Alice. O que você aconselha os jovens que buscam o método como trabalho profissional e também como sustento de vida? Faça direito. Eu acho que... eu entendo que hoje o mundo moderno é o do botão. A gente aperta um botão e a gente tem o mundo nas nossas mãos, né? É um clique e você absorve toda a informação do mundo. Isso é muito bom, isso é muito bacana, isso dá acessibilidade para as pessoas a muita informação que elas não têm. Só cuidado, porque a gente é humano, a gente é carne e osso. E a gente precisa dessa presença física na prática do Pilates para entender ele profundamente. Na prática como professor para poder entender o que é traduzir para outras pessoas, né? Então, Sim, acho que é isso, assim, eu acho muito bacana tudo que a tecnologia traz para a gente, mas vamos usá-la de uma forma sábia, vamos usá-la como um apoio, um suporte, que é o que ela é. Ela não pode estar no lugar do que realmente interessa. E o corpo, ele se transforma mais lentamente do que o que a cabeça entende.
entende na sim, superficialidade, né? Porque a cabeça só vai entender profundamente quando eu incorporei, né? Tanto que o nome já diz, né? A gente incorpora o conhecimento, porque é isso mesmo. sim, Então, o corpo ele demora um pouquinho mais de tempo para dar uma resposta, né? E às vezes, assisti, já entendi, já estou aplicando aquilo, não necessariamente você entendeu com a profundidade que eu sugiro que as pessoas façam, para que aquilo lhe dê prazer, porque a gente só vai ser bem sucedido no que a gente fizer quando a gente estiver tendo prazer naquilo que a gente faz, quando a gente sim, acreditar que a gente mesmo está fazendo uma coisa legal. Porque eu posso fingir para o outro que eu sou o bambambam, bam, bam, mas para mim mesmo eu sei que eu não sou. Porque eu não fui atrás do que eu precisava. Apertei um botão e tenho ali uma coisa imediatista, fingir que sou. Então, acho que é. Hoje dá para busquem apertar o uma coisa de. botão e pesquisar, né? Perguntar, procurar, porque você vai ver diferenças, né, Alice? E poder fazer escolhas, né, mais assertivas, não é? E estude, faça um curso com muitas horas, faça mesmo, vá lá, male, rala, sua, frustra que você não consegue fazer aquele exercício bem por um tempo, vai levar uns anos. É isso, faça uma coisa que você vai construir uma base sólida, sabe? Tem coisas que são imediatistas, às vezes é aquilo que você pode fazer, porque naquela hora é o recurso que você tem, é o que você tem na sua cidade, na sua mão. Mas Sim, pegou aquilo, agora sai a carta do que você pode fazer de melhor, porque tem para oferecer. O mercado no Brasil tem coisas boas, custam caro, sim, custa. Vai me dizer que tudo que é de valor não tem um preço, né? Os bons profissionais, sim, normalmente eles custam mais caro porque eles investiram sim, uma vida inteira em formação. Os bons sim, cursos são assim, eles vão custar mais caro. Tudo bem, sim, hoje não dá, mas veja se amanhã você sai atrás dele. A sim. gente, enfim, eu acho que as pessoas podem e deveriam estar buscando cada vez e querem ser melhores. Eu sei que eu acredito nisso, né? Eu realmente acredito que todo mundo quer ser feliz e quer ser bom. Sim. Eu acho que a E gente aí, entra às aqui vezes, numa, né, nesse link seu. Pode falar, termina. não, pode concluir. Acho que eu já falei que Você acha, você acha importante criar essas normas e regras para a formação, para a formação em Pilates, para a fabricação de equipamentos, ter um selo de qualidade para a atividade como distinção no mercado de trabalho, algo assim? pode chamar de selo, como quiser. Acho que a terminologia não sei bem, mas eu Parâmetros, acho né? Eu que acho, né, Alice? referências, a gente Referências. entender o que é, assim, é aquela coisa. Quando você não teve enfim, uma experiência de, vou usar comida como exemplo, né? Se você nunca pôde desfrutar de uma culinária mais cuidadosa, refinada, se você não teve uma educação que te ensinou a se alimentar adequadamente, provavelmente você não vai saber a diferença entre uma coisa e outra, até que você tenha sido educado de que Sim, é preciso comer determinadas coisas e evitar determinadas coisas para que você tenha mais saúde, né? sim, Então, acho que é esse processo que a gente tá buscando com isso tudo, né? É definir, trazer a possibilidade da pessoa ter acesso à informação, né? Enfim, se pendurar numa corda é Pilates, vamos sentar e vamos discutir isso? Vamos ver o que você pensa. Você, Sandra, que trabalha há não sei quantos anos. Você, fulano de tal, que está há tantos anos trabalhando com Pilates, que viveu, que fez essa e aquela formação, que aprendeu com pessoas que foram lá na fonte beber com o próprio Joseph, segundas, terceiras, quartas, quintas gerações, não importa, tem gente de sexta geração, mas que estudou tanto, que fez tanto, que sim, não é pior do que quem é segunda geração e que de repente fez um cursinho de um mês, porque fez com a fulana de tal, que é elder, e aí de repente, sabe, não é isso, que sim, nem eles acreditam, nem os elders acreditam nisso, né? sim. Eles eram anos e anos e anos, então essa coisa de Tá.
esses flashes de máscaras, de títulos, de coisas, eu acho que se perdem um pouquinho no que é a proposta. O tempo, ele é crucial, né? A maturidade no método é fundamental, né? Eu acho que a gente poder ter uma instituição que acessa de uma forma mais massiva o público e diz para ele, ó, Pilates de verdade tem que praticar. Isso já é uma puta informação. É Sim. importante que as pessoas saibam. Você não vai Sim. aprender isso assistindo um vídeo em casa, sentado na cadeira. Porque hoje ninguém faz isso, né, Alice? Como a gente está falando, os conselhos, né? Eles não entendem de Pilates, eles não falam nada sobre, né? Seria algo para aconselhar, né? Exatamente. Algo assim. E a última, eu acho que vai ser a nossa última pergunta, que a gente já está ali pertinho do tempinho da live. O CNPP disse na última live que busca um único Pilates. Nada de contemporâneo, clássico ou algo assim. O que você acha disso? Poxa, eu assino embaixo, estou de acordo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Essa coisa do clássico surgiu nos Estados Unidos por conta de uma demanda de uma empresa de equipamentos que queria criar um diferencial no mercado e lançou essa dos equipamentos clássicos. Clássico, de verdade, não pode ser usado como uma estratégia comercial para você se vender, se diferenciar no mercado e tal, né? Se a gente quer ter respeito ao método Joseph Pilates, ao criador Joseph Pilates, clássico é tudo que foi feito naquela época. É tudo que foi vivido no período clássico do Pilates. Só o período clássico do Pilates? O período clássico do Pilates é o período que Joseph Pilates estava vivo e que difundiu esse método para os seus discípulos ali, todos que puderam e tiveram a oportunidade de viver com ele. Tem muito Pilates clássico aí. Alguns já faleceram e outros estão vivos. E alguns que já faleceram deixaram o seu legado, os seus filhotes, os seus netos, a sua escola aí. É um desrespeito imenso considerar o Pilates de uma pessoa como o clássico e chamar o resto de contemporâneo como o resto. Eu acho isso... Acho que Romana Krzyzanowska merece o seu pedestal, porque ela é uma das maravilhosas profissionais, mas se você teve a oportunidade de trabalhar com o Ron Fletcher, ele era incrível, maravilhoso. E o método dele, quem não teve a oportunidade, recomendo. É maravilhoso. Assim como a Carola Tria. Fantástica. Quem teve a oportunidade de estudar com uma Deborah Lesson e ver o que ela herdou da Carola Tria é incrível. A Eve Gentry, que foi a nossa, digamos, mestra guia, né, na Fisiopilates Polestar, no método da Polestar, que é o que o Brent tem, a gente tem heranças da Carola, da Romana, do Ron Fletcher e principalmente da Eve Gentry, que foi quem, por conta da mastectomia, ela e a Carola se meteram muito no meio clínico. Elas faziam parceria com médicos, né, de reabilitar pessoas depois das cirurgias e tal. Então, elas entraram nesse meio por conta da história delas mesmo. E a gente veio com essa carga muito forte. Mas todos esses foram grandes. E tem mais novos. Tem novos mestres aí que a gente não conhecia, a gente nunca tinha ouvido falar deles, como a Naja. Agora surgiram mais recentes, pessoas até mais jovens, que a gente não sabia que eram eldas e que estão aí no mercado. Então, todos eles... Pilates único, então, né? Hã? Pilates, então, né? Pilates único. Gente. Eu estou com hashtag Eu Ensino Pilates. Eu não me chamo de contemporâneo, porque o que eu faço tem de tudo. É contemporâneo, porque eu estou fazendo hoje. Tudo que eu estou fazendo hoje é contemporâneo. Mas o que eu faço é Pilates. É Pilates. E acho que isso em vez de unir a gente... Sem rótulos, né? Segrega. Sem rótulos. Eu sou, porque eu sou. Não, nós somos todos uma comunidade de Pilates. E se a gente não se unir, a gente acaba, gente. A gente acaba porque vai virar qualquer coisa, vem aí uma grande potência econômica e detona o trabalho da gente. O que a gente precisa é de união, o que a gente precisa é sentar e discutir. É eu não concordar com uma coisa, mas a maioria venceu. O que eu posso fazer, né? Até já dentro do CNPP, num núcleozinho pequenininho, nós já estamos vivendo isso. E no final, é a maioria que vence. E eu vou continuar fazendo meu trabalho do jeito que eu acredito. E a gente eu queria te fazer referências. Eu queria te fazer um último pedido. A gente tem, acho que 3 minutinhos
Eu espero que o Instagram não nos corte. Se cortar, a gente volta, pelo menos para falar, tá? Para finalizar. Mas eu queria que você desse uma última, deixasse uma mensagem, né, de otimismo sobre os rumos que o Pilates está tendo com o CNPP e também aconselhar, né, as pessoas em relação ao que a gente está buscando, a beleza, né, e a importância do Pilates para todos nós e desse trabalho que a gente está fazendo, né? Eu sou muito positivista, né? Eu não sei se eu li Poliana quando eu era muito jovem, mas eu gosto muito de ver, eu prefiro, e é uma escolha, eu prefiro ver mais o lado positivo mesmo. Eu acho que a gente é um método brilhante e eu acredito que as pessoas estão em busca da sua felicidade, de serem felizes, e quanto mais a gente vai tomando consciência da gente, e é o que o Pilates faz, né? Eu reconheço o meu corpo, eu reconheço o espaço que ele ocupa, então eu aí já tenho uma revolução benéfica, porque no momento em que eu reconheço o espaço que eu ocupo, eu sei quando começa o espaço do outro. Se eu não tenho esse reconhecimento, eu invado o espaço do outro sem nem saber. Eu fico inconsciente mesmo disso. Sim. Essa tomada de consciência que a gente tem do corpo da gente, quando a gente trabalha com Pilates, ela faz com que a gente tenha uma tomada de consciência de todos os nossos outros corpos. E isso influencia em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que a gente se torna seres melhores mesmo. E acredito que a expansão do Pilates, por mais que seja meio quebrado ali, meio ruizinho ali, vai fazer com que as pessoas se aproximem de o que é isso mesmo? Comecei assim, opa, de repente ouvi uma outra coisa, o outro falou assim, e é uma forma, o caminho pode ter sido de entrada tortuoso, mas quem continua buscando vai chegar em algum lugar melhor, com certeza, seja ele qual for. Então, eu acho que o CNPP é mais uma tentativa de facilitar o acesso às informações, de abreviar um pouco esse caminho tortuoso para que você possa não gastar tanto tempo e tanto dinheiro com coisas que talvez te distanciem do seu sonho de se fazer melhor. E espero, sim, mas como tudo, são seres humanos que estão aqui à frente do CNPP, né? Seres humanos é o bicho pior que tem na face da Terra, é o bicho mais esquisito, né? Os outros seres são tão naturalmente bacanas assim, e a gente é um ser que precisa ser trabalhado o tempo inteiro, né? Sim. A gente é um ser difícil e no convívio social, da forma que a gente está hoje, a gente exige muito trabalho, sabe? A gente é um ser que exige muito trabalho. E eu acho que isso é o que nos motiva também, ao mesmo tempo, saber que tem muito trabalho. Opa, então vamos lá arregaçar a manga, né? Sim. E, ao mesmo tempo, é o grande desafio. Mas que eu acho que o resultado é positivo. Tem uma luz no fim do túnel, sabe? Eu reconheço e vejo uma luz muito solar nesse caminho, e eu realmente espero que a gente, como membros do CNPP, todos que entrarem e que vierem trazer suas contribuições, saibam pensar no coletivo em primeiro lugar, tentar um pouco